é a questão número 2 de astronomia. Tá ok? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: a galáxia espiral NGC 6503 está localizada na borda de uma região do espaço chamada de vazio local. A galáxia fica a aproximadamente 17 milhões de anos-luz de distância na direção da constelação do Dragão, no hemisfério celeste norte. Na imagem a seguir, podemos ver as partes principais, a morfologia de uma galáxia espiral. Então, a questão nos dá esta imagem, ok? Vista lateral de uma galáxia espiral, onde aqui nessa figura são identificados o halo, que é essa região cinza, o bojo central da galáxia, que é essa região aqui do centro, o disco, que é chamado disco galáctico, está aqui, e aqui nós temos alguns aglomerados globulares. O diâmetro dessa galáxia é de 25.000 parsecs. O gráfico a seguir traz a velocidade de rotação em quilômetro por segundo, medida desta galáxia, pontos pretos, em função do seu raio, em quiloparsec ou quiloparsec, onde um parsec equivale a 3,26 ano-luz. Então, nós temos aqui o gráfico em questão, né? E ele nos mostra aqui, ó, a velocidade média de rotação da galáxia em quilômetros por segundo. Reparem que quilômetros por segundo está escrito como quilômetro vezes segundo a menos 1. E aqui embaixo nós temos o raio da galáxia em quiloparsec, ok? Reparem que as medidas terminam aqui, ó, né? Porque vejam que o diâmetro da galáxia é de 25 quiloparsec. Então vamos lá. O ajuste dos pontos observacionais, a curva que passa pelos pontos pretos, aqui em cima, ó, essa curva aqui em cima, tá bem? É a combinação teórica da contribuição das velocidades do gás interestelar, das estrelas do disco e do halo da galáxia. Analisando este gráfico aqui, marque a opção correta. Então, as opções são essas aqui, ó, tá? A partir do centro, a velocidade de rotação aumenta até se estabilizar a aproximadamente 4 kPa de raio. A velocidade de rotação do disco da galáxia é sempre decrescente com o raio. O gás gira em torno do centro da galáxia com velocidade constante. A velocidade máxima de rotação do halo é de aproximadamente 120 km por segundo. A 30.000 anos-luz do centro, do centro, a velocidade de rotação é de 100 km por segundo. Então, nós vamos dar uma resolvida, né, nessa questão aqui, ok? Antes de resolver, de fato, né, a questão, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho, né, sobre galáxias, ok? E abordar algumas características que são citadas nesta questão. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de todos é a seguinte. Aqui a gente vê, né, que a galáxia está sendo identificada por um número NGC, tá? 6503. NGC é a abreviatura de New General Catalog, ou seja, o novo catálogo geral de galáxias, né? É um catálogo, ou seja, um livro, um caderno de muitas páginas, onde estão identificadas e catalogadas todas as galáxias observáveis e conhecidas até hoje, tá? Existem mais de um catálogo, não existe só esse NGC, existe o catálogo Messier, e existe também o Index Catálogo, que são catálogos de corpos celestes, são mapas, né? Indicadores de corpos celestes, manuais, digamos assim.
Outra coisa que eu chamo a todos a atenção é essa expressão aqui, ó, vazio local. As galáxias que existem no universo, elas não são sozinhas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de uma galáxia que eu estou apresentando para vocês, tá? Vejam que eu posso girar a galáxia aqui, e se eu diminuir o zoom, eu consigo perceber, tá? A imagem para vocês não está legal não, né? Mas eu posso mostrar para vocês que aqui assim tem mais uma galáxia, aqui assim tem mais uma galáxia, aqui, ou seja, as galáxias elas se agrupam, assim como acontece com as estrelas, ok? Elas formam grupos. E nós, a nossa galáxia, da qual nós fizemos parte, ela faz parte de um grupo que a gente chama de grupo local, tá ok? Que possui algumas dezenas, né, de galáxias. Então, muito bem. Vamos resolver a questão. Uma outra observação que eu gostaria de destacar é que aqui a gente fala, né, a gente aborda, a questão aborda o ano-luz. Ano-luz, pessoal, é uma medida de distância. Embora traga aqui a palavra ano, que é tempo, o ano-luz é distância. Um ano-luz corresponde à distância que a luz percorre em um tempo correspondente a um ano. Essa distância é algo próximo de 9,5 trilhões de quilômetros. Tá ok? Só para vocês terem uma ideia de como isso é muito, a distância da Terra à Lua é de 384 mil quilômetros. A distância da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. Da Terra à Lua, a distância pode ser expressa como sendo 1 segundo-luz. Da Terra ao Sol, nós temos uma distância de 8,5 minutos-luz. Então, 9,5 trilhões de quilômetros é uma coisa gigantesca. Porém, para a astronomia, não vale nada. Tá? Para nós é gigantesco, para a astronomia isso não é nada. Porque vejam, por exemplo, a galáxia que está sendo abordada na questão está a 17 milhões de anos-luz de distância. Ou seja, ela está a 17 milhões de vezes 9,5 trilhões de quilômetros. É um número quase incalculável. Mas é isso mesmo, tá bom? Então vamos resolver a questão. E o parsec é uma unidade também de distância, tá ok? O parsec, como diz aqui na própria questão, corresponde a 3,26 anos-luz. Ou seja, 3,26 vezes 9,5 trilhões de quilômetros. Vamos resolver a questão. Bom, para resolver a questão, eu gostaria de apresentar para vocês uma galáxia, tá ok? Isso aqui é uma imagem de uma galáxia, tá certo? Reparem o seguinte, eu quero mostrar para vocês essa imagem, porque aqui nós temos uma imagem preto e branco pobre, né? Nós não podemos identificar aqui algumas coisas que estão sendo mostradas. Então vejam, isso aqui é uma galáxia, a gente consegue ver aqui, né, que parecem estar saindo do centro da galáxia curvas espirais formadas de estrelas. Essas curvas espirais são chamadas de braços da galáxia. Parecem pernas de aranha, né? Essa região central é o que está sendo chamado aqui nessa figurinha de cima como sendo bojo central. Então você tem aqui, ó, os braços espirais, o bojo central, o conjunto formado pelos braços espirais formam o disco da galáxia. Agora, existe, né, por exemplo, uma galáxia particularmente bonita, que eu gosto, que é essa aqui, chamada Galáxia do Sombreiro, que a gente consegue perceber aqui, ó, no entorno dela uma região parecendo uma nuvem luminosa. Essa nuvem luminosa que está aqui acima e abaixo do disco galáctico é o que aquela figurinha lá de cima está chamando de halo, tá ok? Então aqui está o halo. O halo tem um formato aproximadamente esférico em torno de toda a galáxia.
Os braços espirais são achatados como se fossem as abas de um chapéu, e o bojo central seria o equivalente ao centro da galáxia, onde nós encontramos buracos negros supermassivos, destroçando estrelas a todo momento. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de galáxia, né? Só para mostrar, né? Aqui a gente percebe o halo, os braços espirais, e aqui nós temos uma galáxia que é chamada de galáxia irregular, que ela é toda disforme, tá ok? Esse é um tipo de galáxia também muito comum do nosso universo. Bom, pessoal, isso aqui é uma galáxia chamada galáxia de Andrômeda, que é parecida com a nossa, e eu gostaria de chamar a atenção para pontos, né? Como este aqui, ó, e esse aqui, que são galáxias satélites. As galáxias que existem no universo também têm girando em torno delas galáxias menores, que são galáxias satélites mesmo. Algumas delas são chamadas de galáxias anãs, outras são simplesmente galáxias irregulares, satélites da galáxia, ok? E aí, existe também, né, nessa região da galáxia, como eu gostaria de dizer para vocês, uma galáxia basicamente é um conjunto de estrelas. Um conjunto gigantesco composto por estrelas, poeira, gás interestelar, gás, sobretudo hidrogênio, e poeira composta de todo tipo de elemento químico que você pensar que existe na natureza. Poeira composta por carbono, por ferro, por alumínio, ou seja, as galáxias armazenam matéria que existe aqui no nosso mundo, tá? São reservatórios de matéria e são também onde estão as estrelas, que são fábricas de matéria. Pois todos os elementos químicos que vocês têm na tabela periódica, até o urânio, a gente tem originado em estrelas, né? Os outros, que são sintéticos, criados aqui no nosso planeta, normalmente a gente não tem a síntese nele em estrelas. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos resolver a questão. Era só uma conversinha para mostrar para vocês um pouquinho, né, sobre galáxias, tá bom? Então, vamos lá. Olha, para resolver essa questão, por incrível que pareça, a questão é muito tranquila, tá? Embora ela tenha dado para a gente aí a figura, né? Mostrando o halo, o disco galáctico, os braços espirais, o bojo central, nós não precisamos muito dessas informações para resolver a questão, não. É como disse o enunciado. Analisando o gráfico, olha aqui, ó, tá? É para você fazer isso. Analisar o gráfico. O resto é resto. Então, nós vamos analisar o gráfico. Bom, vou fazer, então, a interpretação de cada item que está falando sobre esse gráfico. Eu vou começar, tá? Aleatório, para mim não cair de cara, né, numa possível resposta correta. Então, vou pegar aqui a letra, eu vou pegar aqui rapidamente. Vamos começar de baixo para cima, só para a gente pegar a certa mais rápido, tá bom? Então, olha só aqui, a primeira coisa. A 30 mil anos-luz do centro, a velocidade de rotação é de 100 km por segundo. Repito, a 30 mil anos-luz do centro da galáxia, a velocidade de rotação é de 100 km por segundo. Vamos ver o gráfico. Olha aqui, ó. A 30 cuidado que aqui embaixo está dizendo a 30 mil anos-luz. E aqui está dizendo o raio em quiloparsec. Então, quando você fala 30 mil anos-luz, lembre-se que um parsec equivale a 3,26 anos-luz. Então, se eu tenho 30 mil anos-luz, isso vale aproximadamente 10 mil parsec, tá ok? Aproximadamente, porque corretamente seria 36 mil anos-luz. Mas 30 mil está valendo próximo de 10
10.000 parsec. Ou seja, 10.000 parsec equivale a 10 quiloparsec. Lembre-se que essa letra K que aparece normalmente, né, em algumas medidas, quilograma, quilômetro, quilolitro, esse K equivale a 10 a 3, ou seja, ele equivale a 1.000. Então, eu posso pegar esse 1.000 aqui, ó, e escrevê-lo na forma de um K. 10.000 parsec, 10 quiloparsec. Então, a 10 quiloparsec do centro, tá ok? A velocidade de rotação é 100 km por segundo. Vamos ver se é. Onde é que está 10 quiloparsec aqui? Ó, de acordo com o meu gráfico, 10 quiloparsec está aqui, ó. Então, eu vou subir aqui uma linha vermelha, tá? Para mim poder analisar o que está dizendo aqui no meu gráfico. Ó, alternativa. A velocidade de rotação do centro, olha aqui, ó, do centro é 100 km por segundo. Vamos ver aqui? Tá. Repare que aqui, né, não fala muito sobre centro. Mas a gente tem que lembrar que essa linha que passa aqui em cima é a linha da velocidade média da galáxia. Então, vejam que a 10 quiloparsec, a única velocidade que está em 100 km por segundo é mais ou menos a velocidade dessa curva que está aqui, ó. Ou seja, a velocidade dessa linha que está aqui nessa região. Ou seja, isso quer dizer que a 10 quiloparsec, a velocidade que se aproxima de 100 km por segundo é a velocidade correspondente ao halo. E não, como diz aqui, a velocidade do centro. Então, como a velocidade do halo é que está próximo de 100 km por segundo, quando o raio é 10 quiloparsec, a gente conclui que essa alternativa está incorreta. Entenderam por quê? Analisando só o gráfico, ó, a velocidade de 100 nesse ponto aqui, ó, coincidindo com o raio de 10, está mais próxima para a velocidade do halo e não do centro da galáxia. Alternativa incorreta. Vamos subir para a alternativa D. Se tiver pergunta, interrompe aí, pode ficar à vontade. Na D, a velocidade máxima de rotação do halo, olha aqui, ó, agora está falando do halo. A velocidade máxima de rotação do halo é 120 km por segundo. Será que é? Vamos ver lá no gráfico? Então, a linha correspondente ao halo é esta aqui, ó. A velocidade máxima do halo é aquela que corresponde a esse ponto que está aqui, ó. A esse ponto aqui, ó. Se você trouxer uma reta daqui para cá, a gente vê que essa velocidade máxima aqui do halo está longe de 120, porque aqui, ó, está 100, 110, 120 seria cá em cima aqui, ó. Então, meus caros amigos, a velocidade máxima do halo não está próxima de 120 km por segundo, mas está próxima de 110 km por segundo. Então, analisando isso, a gente descobre que essa alternativa D está errada. O número não é 120, o número seria 110. Algum problema? Posso continuar? Olha aqui, ó. Alguém não entendeu, pode manifestar. A alternativa C. Olha para que bacana, olha. O gás gira em torno do centro da galáxia em velocidade constante. O gás gira com velocidade constante. O gás. Será que o gráfico fala de gás? Vamos ver? Fala aqui gás aqui, ó. O pessoal. Eu vou ser sincero para vocês. Velocidade constante é aquela que não varia com o tempo. Uma velocidade constante,
possuem um valor fixo o tempo todo. Em um gráfico, um valor fixo, a gente chama de função constante, ele é definido como uma linha reta horizontal. Se esta linha aqui, ó, correspondente ao gás, se alguém estiver enxergando nisso aqui, ó, uma linha reta constante, rapaz, pode procurar um hospício, tá? Que faz jus estar fazendo parte do grupo aí do manicômio. Isso aqui não é velocidade constante nem aqui nem na China. Por quê? Porque ela começa em 0 e termina aqui, ó, num valor que seria algo próximo, tá? De, olha aqui, ó, 10, 20 quilômetros por segundo. Se a velocidade começa em 0 e termina em 20, automaticamente ela não é uma velocidade constante. Então a gente pode concluir que a alternativa C desta questão está também incorreta. A velocidade não é constante. Então, ou é a letra A ou é a letra B, né? Por uma questão de eliminação. Então, vamos fazer, já que estamos subindo, vamos na letra B. A velocidade de rotação do disco da galáxia é sempre decrescente com o raio. Será que é? Vamos dar uma olhada no gráfico? Velocidade decresce com o raio. Bom, o raio cresce para cá, ó, 0, 10, 20, 30. A velocidade cresce para cima. Vamos ver o disco? Olha o disco aqui, ó. Olha que legal! Olha que legal aqui. Olha o gráfico do disco. Vocês estão vendo o gráfico do disco? Ó, ele está caindo, cara. Ó, ele está caindo. Mas será que ele está caindo o tempo todo? Olha o que diz. A velocidade de rotação do disco é sempre decrescente. A gente percebe aqui no gráfico que está mostrando que é decrescente. Mas é sempre decrescente? Vocês estão vendo que aqui tem uma curvinha? Ó, ela começa aonde? A velocidade do disco, ela começa cá embaixo, sobe até esse joelho aqui, ó. Ó, ela sobe, ela cresce até esse joelho. Está vendo a linha pontilhada? Ela vai subindo, subindo, subindo. Quando chega aqui, nesse pico máximo, é que ela começa a cair. Então, ela decresce com raio? Sim. Mas é o tempo todo? Não. Inicialmente, em especial, quando eu considero daqui, ó, desse pico para trás, nós temos uma velocidade que não cai, mas nós temos, na verdade, uma velocidade que aumenta com o raio. Então, vejam que até mais ou menos de 0 a 1,5, aliás, de 0 a 3 kPa, nós temos que a velocidade do disco cresce, tá? Com o raio. Então, isso nos mostra, né, que a alternativa B é sempre decrescente? Não é, não. Ela é decrescente a maior parte do tempo, porém, no início, próximo do centro da galáxia, nós temos que a velocidade aumenta. E, lógico, se não é a letra E, se não é a letra D, se não é a letra C e não é a letra B, então tem que ser a letra A. Por isso que eu comecei de baixo para cima, senão eu ia perder a graça. O que diz a letra A? A partir do centro, a velocidade de rotação aumenta até se estabilizar, a aproximadamente 4 kPa. Galera, aqui isso tem que ser verdade, tá? Agora veja, a partir do centro, a velocidade de rotação, rotação do quê? Não está sendo especificado. Então, nós estamos falando da velocidade de rotação da galáxia como um todo. Então, seria a velocidade média de rotação da galáxia. Então, a partir do centro, a velocidade de rotação aumenta até se estabilizar a aproximadamente 4 kPa. Será que isso é verdade? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma copiada aqui no gráfico, porque eu já risquei demais. E eu vou mostrar para vocês rapidamente, porque nosso tempo já acabou praticamente, né? Que essa afirmativa, ela é verdadeira. Então, copiei aqui o gráfico, beleza? E vou dar uma colada nele aqui embaixo. Então,
Então vejam só como essa alternativa é verdadeira. Opa, aqui não, isso aqui é a próxima questão. Não é na hora dela ainda não. Então vou colar aqui de novo o gráfico e vou mostrar para vocês. Saca só. O gráfico da velocidade média da galáxia é esse pontilhado aqui, ó. Lá no enunciado fala isso. Tá? Que essa linha ponte cheia desses pontos pretos mostra a velocidade média da galáxia. Agora, sigam comigo. Como é que está acontecendo? Vejam. Essa linha, partindo aqui do centro da galáxia, quer dizer, raio zero, essa linha, ela cresce, 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 sobe e chega até aqui. Quando chega aqui, a gente vê mais ou menos uma linha reta. Se eu não estiver enganado, e eu espero não estar, aceito críticas aí de vocês, olha só, mais ou menos daqui para cá, nós temos uma linha reta. Ou seja, daqui para cá, nós temos, literalmente falando, uma velocidade constante. Agora, essa velocidade ela começa aqui, ó, nesse pontinho. E esse pontinho está associado aqui, raio. Ó, vejam, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Opa, esse pontinho está aqui correspondendo a um raio de 4 quiloparsec. Olha aqui, ó, 4 quiloparsec. Isso mostra para a gente que a partir de 4 quiloparsec, a velocidade média de rotação da galáxia realmente passa a ser constante. Portanto, de fato, conferido e batido o martelo, a alternativa A é a nossa alternativa correta.